Os principais fatos do dia. As votações. As notícias que são destaque. No ar, Jornal da Câmara. Boa noite. Relator da Comissão de Constituição e Justiça rejeita recurso de Jefferson. CPIs dos Correios e da compra de votos entregam à mesa da Câmara relatório parcial com lista de 18 deputados que podem ter quebrado o decoro parlamentar. Deputado José Mentor depõe na Polícia Federal e entrega documentos de seu escritório de advocacia. Relator rejeita na Comissão de Constituição e Justiça recurso de Roberto Jefferson contra a decisão do Conselho de Ética favorável à sua cassação. A votação do relatório do deputado José Eduardo Cardoso, do PT paulista, porém, foi adiada por 2 sessões, porque o deputado Paz Landim, do PTB do Piauí, pediu vista. O presidente da CCJ, deputado Antônio Carlos Biscaia, do PT do Rio de Janeiro, marcou nova reunião para terça-feira que vem, às 11 da manhã. A votação no plenário da Câmara do pedido de cassação do mandato de Roberto Jefferson foi adiada para quarta-feira, dia 14. O relator considerou improcedentes os argumentos usados pelos advogados do deputado de que o Conselho de Ética teria violado o processo legal e cerceado o direito de defesa do acusado. Na verdade, o processo foi rigorosamente correto, bem posto, ele exerceu o seu direito de defesa, portanto não há nenhuma razão, absolutamente nenhuma razão, para que nós viéssemos acolher o recurso do deputado. José Eduardo Cardoso também recomendou que a Procuradoria da Câmara tome providências contra os advogados de Jefferson, que teriam se pronunciado de forma desabonadora contra os integrantes da CCJ. Os advogados usaram a denominação fascista para qualificar uma decisão que negou o acolhimento de recurso apresentado por eles. Cardoso apelou ao deputado Paz Landim para que analisasse o voto do relator no período de 1 hora, a fim de evitar o risco de que o pedido de cassação fosse a plenário sem que a CCJ votasse o recurso. Mas o parlamentar petebista não atendeu ao pedido. Para o presidente da CCJ, deputado Antônio Carlos Biscaia, Landim executou uma estratégia do PTB. O deputado Paz Landim cumpriu uma missão do PTB, ele mesmo afirmou. O PTB está querendo defender seu ex-presidente com todos os instrumentos e todos os artifícios legais e regimentais. Esse é mais um. O deputado Paz Landim não quis comentar a decisão de pedir vista. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça disse que a eventual não votação do recurso na CCJ não impede que o plenário vote o pedido do Conselho de Ética pela cassação do mandato de Roberto Jefferson. Isso porque, segundo Antônio Carlos Biscaia, o recurso não tem efeito suspensivo. Marise Lugulo para a Rádio Câmara. O deputado José Mentor, do PT de São Paulo, prestou depoimento nesta terça-feira à Polícia Federal. Ele é um dos 18 parlamentares listados pela CPI mista dos Correios que poderão sofrer processo por quebra de decoro parlamentar. O deputado José Mentor é acusado de ter recebido R$120 mil da conta do empresário mineiro Marcos Valério para livrar o Banco Rural de ser denunciado por lavagem de dinheiro e esquema de remessa ilegais de dinheiro para o exterior, na CPI do Banestado, da qual José Mentor foi relator. Ele disse que o depoimento foi tranquilo e que espera ter colaborado nas investigações. Em nota divulgada à imprensa antes do depoimento, o deputado José Mentor afirmou que nunca recebeu mensalão, nem qualquer outra vantagem para votar com o governo. Na nota, o deputado explica que recebeu R$120 mil referente a trabalhos prestados por sua empresa de advocacia. O pagamento teria sido feito em 2 vezes por serviços jurídicos prestados a Rogério Tolentino, que é advogado e sócio de Marcos Valério. O deputado José Mentor negou ainda ter favorecido o Banco Rural no relatório da CPI do Banestado, que investigou a prática de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Ele disse que tratou todos os bancos da mesma maneira. Após o depoimento à Polícia Federal, José Mentor disse que o fato do relatório não ter sido votado é que prejudicou o andamento das investigações. O fato de não votar o relatório
é que impediu que esses documentos que nós temos lá, estão lacrados no banco, no Senado, fossem remetidos para o Ministério Público, a Polícia Federal. A votação que não foi realizada é que impediu de analisar. O deputado José Mentor disse também que o único encontro que teve com o empresário Marcos Valério Fernandes, apontado como suposto operador do pagamento de mesada a parlamentares, foi para tratar de contratos, de publicidade, de campanha eleitoral. Lucélia Cristina para a Rádio Câmara. No depoimento à Polícia Federal de hoje, o deputado José Mentor entregou documentos, incluindo notas fiscais e lançamentos contábeis referentes ao escritório José Mentor, Pereira Melo e Souza Advogados Associados. Em Brasília, 9h08. Em instantes, relatório parcial de 2 CPIs que sugere possível quebra de decoro parlamentar por 18 deputados é entregue à mesa diretora da Câmara. Meus amigos, essa pegadinha foi muito boa! Vocês viram a cara de assustado do rapaz? E como ele fugiu tropeçando e se machucando toda? Nossa, que engraçado, hein? É sempre bom lembrar que a pegadinha de hoje tem o oferecimento das... Você não vai querer ligar o nome de sua empresa à humilhação e à violência. Afinal, quem financia a baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800 619 619. Água é vida. E vida não se desperdiça. Sempre que possível, aproveite a água da chuva. Você pode armazená-la em recipientes colocados na saída das calhas ou na beirada do telhado. Essa água pode ser usada para regar plantas ou lavar áreas. Só não se esqueça de deixar os recipientes bem tampados, para que não se tornem focos de mosquito da dengue. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Rádio Câmara. Jornal da Câmara. A edição da revista Veja Online trouxe nesta terça-feira mais informações em relação às denúncias que envolvem a presidência da Câmara e a empresa Buani e Paulucci Limitada, que administra um dos restaurantes da casa. O presidente Severino Cavalcante está em Nova York para uma conferência de entes de parlamentos na ONU e só vai falar sobre o assunto quando retornar no início da próxima semana. Com as denúncias, alguns partidos querem o afastamento imediato do presidente, mas outros defendem mais apuração. Para o 4º secretário da mesa, João Caldas, do PL de Alagoas, o documento publicado pela Veja Online, que teria sido assinado pelo então primeiro secretário Severino Cavalcante, não é suficiente para incriminá-lo. O que nós temos aqui é um ato do primeiro secretário, de competência dele, fundamentado com uma decisão da mesa, um ato normativo da mesa. Então isso aí tem que ser analisado. O que foi que a mesa decidiu, o certame licitatório, o que é que previa, o que é que as cláusulas diziam. Então aqui não tem nenhuma prova, nenhum documento que incrimine ele. Por isso aqui, não. O líder do PSB, Renato Casagrande, também concorda que as provas contra Severino são insuficientes. A Polícia Federal está investigando e poderá trazer elementos novos para que a gente possa ter condições de ter uma posição mais clara e mais consistente. Além da comissão de sindicância, que já ouviu o empresário Sebastião Buani, Severino Cavalcante solicitou que o caso seja investigado pela Polícia Federal e pela Corregedoria da Câmara. Nesta terça-feira, o corregedor Ciro Nogueira pediu à Polícia Federal cópia do depoimento do ex-funcionário do restaurante, Iseilton Carvalho, que confirmou as denúncias. Integrantes da mesa da Câmara, Eduardo Gomes, do PSDB do Tocantins, e João Caldas, do PL de Alagoas, acompanham as investigações da Corregedoria. E nesta terça-feira, representantes do PFL, PSDB, PDT, PPS-V decidiram entrar no Conselho de Ética com representação contra o presidente da Câmara já na próxima semana. O líder da minoria, José Carlos Aleluia, disse que outros partidos, incluindo os da base do governo, pediram prazo até terça-feira para decidir se assinam ou não a representação. Idelene Macedo para a Rádio Câmara.
Relatório parcial da CPI mista dos Correios e da compra de votos foi entregue hoje à segunda vice-presidência da Câmara. A CPI dos Correios também definiu a agenda das próximas semanas. O presidente da CPI mista dos Correios, senador Delcídio Amaral, e o relator, deputado Osmar Serralho, entregaram à segunda vice-presidência da Câmara, nesta terça-feira, o primeiro relatório parcial elaborado pela comissão em conjunto com a CPI mista da compra de votos. O documento, aprovado na última quinta-feira pelas duas CPIs, aponta indícios de quebra de decoro parlamentar por 18 deputados e um ex-parlamentar envolvidos direta ou indiretamente no escândalo do Mensalão. O senador Delcídio Amaral explicou que o relatório foi entregue somente nesta terça, porque o volume de dados a serem copiados e anexados ao documento é muito extenso. Segundo ele, são mais de 3.000 páginas. Existem muitos anexos e nós estávamos fazendo, encadernando tudo como manda o figurino, exatamente para ficar mais fácil de se manusear, não só na corregedoria, mas depois o encaminhamento que a corregedoria dará a essas questões. O relatório parcial das CPIs mistas dos Correios e da compra de votos foi recebido pela segunda vice-presidência nesta terça, porque o segundo vice, também corregedor, deputado Ciro Nogueira, está no exercício da presidência. É que tanto o presidente da Câmara, Severino Cavalcante, como o primeiro vice, José Tomás Nonô, estão em viagem oficial. Agora o relatório parcial terá que ser estudado pelo próprio Ciro Nogueira. Com base nessa análise, a mesa diretora deve reunir-se na próxima terça-feira para avaliar se encaminha ou não ao Conselho de Ética pedido de cassação dos mandatos dos citados no relatório. Nesta terça-feira, a CPI mista dos Correios também decidiu o cronograma de trabalhos das próximas 2 semanas. Na próxima terça, a subrelatoria de contratos houve representantes da empresa Skymaster e da Nova Data. Já a subrelatoria de movimentação financeira houve dirigentes do Banco Rural. Na quarta, é a vez do ex-ministro da Secretaria de Comunicação do Governo, Luiz Guxiquem, prestar esclarecimentos ao plenário da CPI. Na quinta-feira, a comissão realiza reunião administrativa para votar 3 relatórios parciais: o de contratos dos Correios, o de sigilos telefônicos quebrados e o da movimentação financeira, que envolve os empréstimos tomados pelas empresas de Marcos Valério. Na outra semana, serão ouvidos pelas subrelatorias representantes do BMG, o ex-diretor de operações dos Correios Maurício Madureira e o advogado Rogério Tolentino, sócio de Marcos Valério. No plenário da CPI, prestará depoimento o dono do Banco Opportunity, Daniel Dantas. Ana Raquel Macedo, para a Rádio Câmara. Em Brasília, 9h15. Daqui a pouco, falta dinheiro para algumas despesas no orçamento do próximo ano. Política, economia, trabalho, meio ambiente, agricultura. Em debate, os temas que interessam à opinião pública, as propostas em jogo e a divergência de ideias. Pinga Fogo. Todas as quintas, logo após o Jornal da Câmara, primeira edição, que começa às 7h30 da manhã. Chegou o prêmio Novas Ideias para a Justiça, uma iniciativa que vai incentivar novas propostas para a democratização, gestão e a participação popular na realização da justiça. Primeiro prêmio Novas Ideias para a Justiça. São R$95 mil em dinheiro, para as melhores monografias, projetos e propostas. Inscrições de 30 de junho a 30 de setembro. Mais informações 3224-9392 ou prêmio-novas-ideias@sindijus.org.br. Organização Sindijus, Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal. Apoio Rádio Câmara. Jornal da Câmara. Análise preliminar do projeto do orçamento de 2006 mostra falta de recursos para algumas despesas. Os parlamentares terão que trabalhar com o limite de 17% do produto interno bruto para o total das despesas.
Mais uma vez, o projeto do orçamento não prevê recursos para a compensação da retirada de impostos estaduais dos produtos exportados. É a chamada Lei Candir, que também não foi prevista no projeto para 2005. No ano passado, os parlamentares acabaram incluindo 5 bilhões de reais para essa despesa na versão final do orçamento. O deputado Paulderney Avelino, do PFL do Amazonas, que é da Comissão de Orçamento, acredita que os governadores vão pedir um total maior para 2006. Acho que esse ano a pressão deverá ser maior do que a do ano passado. E nós, obviamente, vamos ouvir o que os governadores têm a dizer, e eles têm razão, diga-se de passagem, já que no governo do PT, ele reduziu a média de repasses dessa compensação das exportações do governo Fernando Henrique, que é de 50%, para em torno de 18% no atual governo. Isso é uma perda muito grande para os estados, principalmente os estados exportadores. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2006, que ainda não foi sancionada, tem um dispositivo que prevê a inclusão dos recursos da Lei Candir no orçamento e determina que essa despesa fique de fora do limite de despesas criado para o ano que vem. Esse limite é de 17% do Produto Interno Bruto. De acordo com a consultoria de orçamento da Câmara, também não foram previstos recursos para o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O projeto que cria o fundo deverá ser aprovado pelo Congresso até o final do ano. Os parlamentares também terão que discutir se haverá algum reajuste geral para os servidores públicos e se vão manter o reajuste do salário mínimo em apenas R$ 21. E a Comissão de Orçamento já definiu o cronograma de análise do orçamento de 2006. As audiências públicas deverão ser realizadas até o próximo dia 20 e a apresentação do relatório preliminar pelo Carlito Mess, do PT de Santa Catarina, deve acontecer até o dia 25. O orçamento deve ser votado pelo Congresso Nacional até o dia 15 de dezembro. Silvia Munhato para a Rádio Câmara. Defesa do consumidor. A Câmara analisa projeto de lei do deputado Celso Russomano, do PP de São Paulo, que altera o Código de Defesa do Consumidor para proibir encargos indevidos na cobrança extrajudicial da dívida do consumidor inadimplente. A proposta estabelece que, em caso de atraso, a única taxa que poderá ser cobrada do consumidor será a multa de 2% do valor da prestação e os juros legais. O texto proíbe a cobrança de juros sobre juros ou de qualquer taxa ou honorário advocatícios sem a devida ação judicial. Celso Russomano alega que o consumidor inadimplente expõe-se a constrangimento quando é obrigado a pagar taxas abusivas e que advogados cobram honorários advocatícios quando nem sequer existe processo judicial que o justifiquem. O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas Comissões de Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça e de Cidadania. O que foi destaque hoje nas principais agências de notícias? Agência Câmara, votação sobre mandato de Jefferson será no dia 14. Agência Estado, cai confiança do brasileiro nas instituições políticas. Agência Globo, inflação diminui e poder de compra aumenta no país. Agência Folha, Parreira culpa cansaço por empate e elogia a seleção. Jornal do Brasil, pai desiste de pedir eutanásia para filho. Agência Brasil, Itamaraty informa que 71 brasileiros foram localizados na região atingida pelo furacão Katrina. Jornal da Câmara. Em Brasília, 9h21. Termina aqui o Jornal da Câmara, terceira edição. A apresentação, Selma Rosana e José Carlos Andrade. Trabalhos técnicos, Antônio Araújo. Subedição, Alexandre Porto. Edição, Aprígio Nogueira. Coordenação, Ana Del Monte. O Jornal da Câmara estará de volta às 7h30 da manhã de quinta-feira. Uma boa noite e um bom feriado. Boa noite. Jornal da Câmara. O dia a dia do plenário e o trabalho das comissões. A política em primeira mão. Jornal da Câmara.